E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço, caro telespectador, irmão e amigo. Nós vamos pensar na providência de Deus e nas inexperiências dos servos. Eu sou o pastor Simoni Moraes, da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, e este é o programa Semeando Bênçãos que está no ar. Meu caro irmão, que bom estar com você, meu caro jovem, meu caro ancião, minha irmã em Cristo, a criançada que serve a Deus, que prazer estar com vocês. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, que diz o seguinte: E voltando Eliseu a Gilgal, havia naquela terra fome, e os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. Disse ao seu moço: Põe a panela ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E então saiu ao campo a apanhar ervas. E achou uma parra brava, colheu dela a capa cheia de colontilhas e veio e cortou na panela do caldo, porque não conheciam. E assim que tiraram para comer, para os homens, sucedeu que, comendo daquele caldo, exclamaram a Eliseu, dizendo: Homem de Deus, há morte na panela. Ele, porém, disse: Trazei, pois, farinha. E deitaram a farinha na panela. E disse: Tirai para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Querido irmão, caro amigo, o nosso Deus é por deveras maravilhoso. Ele dá providências. Eliseu chega a Gilgal e encontra a escola de profetas numa situação difícil. Na escola de profetas havia jovens, havia pessoas que ali estavam, mas não tinham recursos financeiros. E de repente, o Eliseu chega e eles talvez ficam apreensivos, mas como vamos servir até mesmo o profeta? E Eliseu disse ao seu moço, o seu moço de confiança: Olha, sai por aí, apanha ervas para fazer um caldo para que este povo coma. Então, faz a panela ao lume, põe a panela ao fogo e faz um caldo para este povo. Meus irmãos, era a providência comum. Então o moço de Eliseu saiu ao campo, mas eu quero entender que ele não saiu sozinho. Alguns da escola de profeta foram. O novo, às vezes, tem muita pressa e pouco conhecimento. O moço de Eliseu conhecia as ervas que dariam um caldo suculento e sustentador. Mas aqueles inexperientes, não conhecendo, apanharam a parra brava, uma erva venenosa, e trouxeram junto com a erva comestível. E colocaram tudo na panela. Eu imagino uma trempe improvisada, uma panela talvez de barro, e aquele caldo borbulhando, e demanda um certo tempo, e todos ali estavam com fome e queriam comer, inclusive precisavam servir o próprio profeta, e acontece que chegou o momento e o caldo deu ponto. Ficou prontinho. E eles, na sua maneira rudimentar, talvez pegaram algumas vasilhas e começaram a servir-se do caldo, e os primeiros que comeram passaram mal, caíram, não tinham condições, e alguém correu para Eliseu e disse: Homem de Deus, há morte na panela. Meu querido irmão e amigo, eu quero fazer aqui uma comparação das panelas hoje existentes, não dessas que se usam no fogão, mas nas panelas que existem dentro da própria sociedade. Quantos venenos existem nas conversas entre amigos, entre determinados grupos.
E, inclusive, em algumas igrejas, ou em nossas próprias Assembleias de Deus, aquelas panelinhas de amigos que ninguém mais entra, são fechados entre si, e aparece ali tanto veneno, tanta murmuração, tanta reclamação, e essas reclamações e essas murmurações matam, como mataram no passado, nos dias de Moisés, nos dias de Eliseu, e não trouxe efeito nenhum. Paulo chegou a dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu queria perguntar, do caldo que você está alimentando, há somente ervas salutar? Existe somente ervas que possa produzir bem-estar ao seu organismo, ao seu físico, para que você possa viver bem e com qualidade de vida? Ou você está experimentando das parras amargas, das parras bravas, do fuxico, dos enredos, das confusões, das maledicências, das reclamações que o mundo hoje está reclamando de tudo e de todos? Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão reclamando de si mesmo. Alguns chegam até mesmo ao ponto do suicídio, porque esta parra brava está matando muita gente. Mas onde está o homem de Deus? Onde está a igreja? Onde está um Deus que providencia uma situação diferente? Usa-se muito a expressão, aonde está o Deus que faz a diferença? Aí ele está em nós. E ele se chama Eliseu. Eu quero crer que aqueles moços chegaram para Eliseu apavorados, dizendo: Eliseu, o que vamos fazer? Tem morte na panela. A panela era para produzir alimento, para produzir sustentação, para produzir força física, e agora na panela tinha morte. E Eliseu calmamente pediu: dai-me um pouco de farinha. E ele pega da farinha que eles deram, põe sobre a panela, e eu quero ver aquele homem de Deus virando aquela farinha sobre o caldo, mexendo assim um pouco, e disse: tirai agora. E quando eles tiraram, obediência, porque se uns já tinham passado mal, os outros deviam estar correndo da panela. Mas à medida que o profeta agiu, eles creram no agir de Deus, eles creram na promessa de Deus. Que coisa linda! Eles creram no milagre e na providência de Deus. Será que o milagre, o poder estava na farinha? Não. Será que o poder estava simplesmente nas mãos do Eliseu? Não. Mas o poder estava na providência de Deus e provando para aqueles homens da escola de profeta que o Eliseu era a autoridade espiritual e Deus estava com ele. Neste momento, eu quero te convidar a refletir. Cuidado com a parra brava. Deixe a farinha da palavra de Deus, que tira todo e qualquer veneno, entrar nesta panela e você pode alimentar, pode conversar, pode fazer tudo e você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida, transformando as parras bravas em alimentos que produza saúde, força física e bênção para a sua vida. Meu caro irmão, o programa Semeando Bênçãos fica por aqui, mas te convido a visitar a Assembleia de Deus mais próxima de sua casa. Deus tem sempre uma bênção para você. Até a próxima programação, se Deus quiser.